Deixa Deus conduzir o barco. Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco, pois eles atravessariam para o outro lado da margem. A ordem foi dada. Portanto, acontecesse o que acontecesse naquele mar, eles chegariam sãos e salvos do outro lado da margem, pois Jesus já havia dado total garantia por meio da sua palavra. Quem estava na direção daquele barco era Jesus, e, portanto, não havia o que temer. Tudo estava tranquilo. Que bela viagem! Ops, algo inesperado aconteceu. Uma grande tempestade em alto mar. A paz dá lugar ao desespero. A segurança dá lugar ao medo. E aonde está Jesus nessa hora? Na polpa do barco dormindo. Como pode Jesus dormir diante dessa situação? Questionaram os discípulos. No livro de Marcos, capítulo 4, verso 38, e eles o despertaram, dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? Será possível permanecer confiando em Deus em meio às tempestades? Será que é possível manter a calma enquanto os ventos sopram fortes contra o nosso barco? Mas Jesus estava lá no mesmo lugar. O tempo todo ele estava dentro do barco. Desde o começo ele estava lá e havia dado a garantia que todos chegariam na outra margem. No livro de Marcos, capítulo 4, verso 39, diz: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Aleluia! Bastou uma palavra do Mestre e o vento e o mar tiveram que obedecer. A mesma palavra de ordem dada à tempestade para que ela obedecesse e cessasse. Foi a mesma palavra dada aos discípulos para que entrassem no barco para atravessarem para a outra margem. Deus zela pela palavra dele para fazê-la cumprir. No livro de Jeremias, capítulo 1, verso 12, diz: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Diante dos ventos fortes que sopravam aquele barco, tentando afundá-lo, trazendo medo e desespero ao coração dos discípulos, Jesus traz uma grande lição a eles e a nós também, que não importa o quão forte esteja a tempestade, mantenha firme a sua confiança, pois Jesus está dentro do barco. Mantenha Jesus dentro do barco da sua vida, então terás a paz e a segurança que sua alma precisa, até mesmo nos momentos que o mar estiver bravio e o vento estiver soprando forte. E se nessa hora o medo e o desespero tentar te assolar, basta então clamar pelo socorro daquele que está presente no barco da nossa vida e crer que ao som da sua voz, o vento e o mar têm que obedecer. No livro de Marcos, capítulo 4, verso 41 diz: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é Jesus Cristo, e se ele disse que vamos atravessar o mar e chegar do outro lado da margem, então assim será. Jesus está no barco da sua vida? Então não tenha medo, confie. Um texto escrito por Cecília Moraes e inspirado pelo Espírito Santo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.